Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai. Bom, boa noite a todos aí. Tá dando para ouvir? Tá bom? Depende do ângulo um pouco, né? A ideia aqui é falar um pouco do lecionário e das mudanças que ocorreram do lecionário tradicional para o lecionário novo. O lecionário, para quem não sabe, né, introduzindo o assunto, é o conjunto das leituras que são feitas não só na missa, mas também nos outros rituais de sacramentos, né? Tem o lecionário do matrimônio, o lecionário para batismo, enfim. Tem uma aula do professor Takassi sobre o calendário litúrgico, e é um assunto, calendário litúrgico e lecionário, eles andam um pouco de mãos dadas mesmo, então é uma aula. A aula tem 1h30, os últimos 20 minutos ele fala um pouco do lecionário e das alterações. Então, tem algumas coisas que estão aqui que vão estar lá também. Eu vou falar bem pouco de calendário, então, quem quiser saber mais sobre o calendário e as mudanças que tiveram do calendário tradicional para o calendário novo, busquem essa aula no canal do Floss, que é bem boa, inclusive. Alguns dos exemplos mais notáveis de alterações ele trouxe lá, mas eu vou retomar aqui também, para que essa aula também fique completa e não dependente daquela, né? O lecionário é mais um dos livros que foram alterados, né, depois do concílio. E talvez seja o menos estudado, o que menos exista material e bibliografia, porque o que foi produzido foi algo colossal, né, em termos de quantidade. Então, talvez não tenha dado tempo de se parar para estudar. Mas nós vamos entrar nisso. Então, a coisa toda começa, eu coloquei um verso de Jeremias aí, acho que ele vale para a mudança do lecionário, mas vale para qualquer outra alteração, né? É um verso que, de certa forma, enaltece a tradição aí, né? Essa profecia. Bom, para começar a entender o que mudou no lecionário, por que ele mudou, é interessante que a gente observe, retome o rito de ordenação diaconal, né? Então aqui eu peguei uma foto de uma ordenação de subdiáconos, aqui na São Pio X, acho que é o Dom Galarreta aí. Eu sei que é subdiácono porque é o livro das epístolas, né? Não é o evangeliário que é para o diácono em si, mas o rito é essencialmente o mesmo. A oração que ele faz para os subdiáconos quando ele está ordenando, após a ordenação, eles já foram ordenados diáconos, já receberam a dalmática, e agora ele está entregando para eles o livro da epístola, se fossem diáconos, o evangeliário. E ele diz: receba esse livro das epístolas e o poder de lê-los na Santa Igreja de Deus, para os vivos e para os mortos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui o formulário em latim, né? Aqui, tam pro vivis, quam pro defunctis, in nomine Domini, amém. E aqui, a ordenação nova, o rito novo de ordenação diaconal. Aqui um diácono permanente, né? Um senhor aqui sendo ordenado, se não me engano, em Minas Gerais, essa ordenação. E bom, ele vai receber também o livro dos evangelhos, tem aqui as rubricas, ele já foi vestido com a dalmática, e aí a oração, ao invés daquela anterior, é essa daqui. Recebe o evangelho de Cristo que tens a missão de proclamar. Crê o que lês, ensina o que crês e vive o que ensinas. A paz esteja contigo. Bom, são essas aqui nesse momento do rito da ordenação, são essas aqui as duas orações feitas. Alguém tem algum palpite da grande diferença que tem aqui, além das palavras usadas? A diferença é essencial que existe aqui. Alguém se arrisca? Tem isso também, mas talvez seja a questão
do fazer o quê, né? O poder para fazer o quê? O que fazia um diácono quando ele recebia o evangeliário antes? Ele lia, ele recebia o poder de ler para os vivos e para os mortos. Você lê livros para os mortos? Pelos mortos a gente reza, né? Então, o rito de ordenação antiga enxergava o leitor, o diácono, como o que ele estava fazendo ali era uma oração. Não é simplesmente uma leitura instrutiva. E o que diz no rito novo? Recebe o Evangelho de Cristo, que tem a missão de proclamar, crê o que lês e ensina o que cresce. Então fica claro que ninguém lê um livro para um morto, você reza para um morto, e fica claro na oração do rito novo que a missão, o objetivo da leitura é ensinar. E aí tudo vai derivar disso. Toda alteração do lecionário é a consequência dessa diferença essencial. Então, se quisesse, poderia terminar aqui, quem tiver com pressa, é isso. Todo o resto é consequência dessa mudança de visão do para que serve a leitura na missa. Né? Essa visão de que o Evangelho e a leitura da Epístola na missa antiga tinha uma função de oração, também está expressa em pequenos detalhes simbólicos da própria paramentação, por exemplo, do padre. Vejam, aqui está o padre Jacinto, né, fazendo duas homilias. O que se nota claramente, não de diferente nas fotos, mas de diferente da paramentação dele ao longo da missa, né, em outros momentos da missa. Né. Aqui está mais claro, ele está sem a casula, mas em ambas as fotos ele está fazendo sermão aqui, né? Ele está sem o manípulo também. Né? Então, quando o padre, no rito tradicional, vai fazer o sermão, ele tira o manípulo, deixa em cima do missal, do evangeliário, tira eventualmente a casula, ainda que não seja obrigatório, a depender do padre, ele coloca o barrete. Já fica claro que no momento do sermão, e sim no momento do sermão, o padre está ensinando. A missa, entre aspas, fez uma pausa, parou. A gente não está mais naquela oração contínua que começa desde as orações ao pé do altar e vai terminar no último evangelho. Porque isso tudo é uma oração só na missa. Então o padre para, se desparamenta, faz a instrução aos fiéis, se paramenta novamente e aí retoma. Então ele não está fazendo uma instrução enquanto ele está lendo. Isso justifica também porque, sobretudo nas missas solenes, é lido em latim. Porque de fato as epístolas e o evangelho não são lidos para que o povo entenda nesse momento. Depois da homilia, o padre lê elas no vernáculo, ou se não tiver sermão, uma missa durante a semana, ou que não haja essa obrigação, o fiel pode ler em casa. Né? Ele não tem aquela única 1 hora na semana para se dedicar ao ato, né, à virtude da religião. Ele tem total capacidade de ler antes, por exemplo, ou ler depois. Ele não tem aquele único horário na semana de 7 dias, 7 vezes 24, nem vou arriscar, dá mais de 300 horas. Ele só tem uma para se dedicar e aí ele tem que ler a Bíblia ali naquele momento. Senão, já era. Perdeu a chance. Ele lê antes, ele lê depois. Na missa, as leituras são feitas em latim, porque elas são orações. Nós estamos entregando a Deus, lembrando a Deus que nós ouvimos e nós conhecemos a palavra dele e nós rezamos para ele com as mesmas palavras que ele usou, que são as palavras que estão na Sagrada Escritura. Então, essa noção se perdeu no momento da reforma. Mas chegaremos lá. Aqui eu coloquei uma explicação, né, do que era o manípulo, indicando que ele é o serviço. Aqui, alguns outros símbolos. A epístola lida do lado direito, sempre com as mãos apoiadas no altar ou no próprio livro. Naquele livro da Santa Missa, né, aqui ele detalha muito bem toda essa simbologia que tem na leitura da epístola e depois na leitura do evangelho. Então, ele coloca que Moisés, antes de aspergir o povo com o sangue do sacrifício, ele leu
os 10 mandamentos novamente. Né? Então, é uma tradição que vem desde dos judeus, né? Desde os hebreus, de ter sempre uma leitura antes do sacrifício, de ter sempre, de se retomar a palavra de Deus antes do sacrifício. E o Evangelho, o missal muda de lado, ele vai para o lado direito, né, na verdade, lado esquerdo de quem vê. É melhor chamar de lado do Evangelho, né, para não errar. E tem uma sutileza, ele não fica paralelo ao altar, ele fica levemente inclinado de lado, apontando para o norte. Né? Se o altar está de fato virado para o oriente, para o leste, então o Evangelho fica virado para o norte. E aí tem a simbologia do norte, de onde sopra o vento frio, né? O vento do mal, e é o sopro de Nosso Senhor que vence o sopro que vem do norte. Então, colocar o Evangelho virado para o norte também tem um pouco essa simbologia. Um outro detalhe que mostra como no rito antigo se sabe que a leitura do Evangelho é uma oração e não uma instrução e não uma aula, é que ao final da leitura o padre diz, né, em voz baixa: pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ou seja, você não faz isso ao final de uma explicação, né? Você faz isso ao final de uma oração. Né? Pela oração que eu fiz agora, que eu seja perdoado dos meus pecados. Já no rito novo, toda essa simbologia se perdeu um pouco. Né? Então aqui uma missa na capela lá de Santa Marta, no Vaticano, uma irmã aqui lendo a primeira leitura, né? É uma missa da semana, né? Não tem 2 leituras, ela está lendo uma leitura, vem um padre que está concelebrando para ler o Evangelho, e aí o Papa faz a homilia. Né? Então, todos no mesmo lugar, virados para o mesmo lugar, sem toda a riqueza simbólica foi perdida. Né? Explicando um pouco o lecionário tradicional, ele é um ciclo fechado de 1 ano, todas as leituras são feitas uma vez por ano, ao longo do ano, terminando no último domingo. Que o último sempre vai depender um pouco das festas móveis, mas então é melhor dizer, sempre começando no primeiro domingo do Advento, né, e retomando o ano todo. Então, eu não sei, quem está mais tempo deve ter até mais forte isso, né, mas tem umas coisas assim, esse Evangelho é sempre no inverno. Eu lembro do ano passado, quando o padre leu essa parábola, que a minha esposa estava grávida, agora ela já está com filho. Então, você vai marcando um pouco os momentos do ano com as leituras do Evangelho, porque eles são sempre as mesmas. Né? É claro que um ano não vai ser idêntico ao outro, porque se a festa de um santo cai num sábado, no ano seguinte não vai ter a festa desse santo, ou se ele caiu num domingo esse ano, no outro ano não teve a missa dele, no ano seguinte vai ter. Então, claro que tem um pouco essa sutileza por uma questão de calendário, mas essencialmente são as mesmas leituras nos mesmos dias do ano. E o ciclo de um ano é um ciclo natural, né? São 4 estações, toda a mesma época do ano tem verão, toda a mesma época do ano tem inverno. É uma Páscoa só por ano que a gente celebra, um Natal só, um Pentecoste só. Né? Então o ciclo de leituras faz sentido que ele seja também anual. A maior parte das missas tem só 2 leituras, a Epístola e o Evangelho. Algumas partes, as partes do Antigo Testamento normalmente são lidas só em algumas festas muito específicas, têmporas, vigílias ou na Vigília Pascal, por exemplo. A maioria das missas durante a semana não tem as próprias leituras, é a leitura do domingo anterior, a não ser que seja uma festa ou de algum santo, e o calendário santoral tem uma preponderância grande, é sempre ele ganha do tempo normal, né? No lecionário novo nem sempre é assim, então o santoral ele é bastante reduzido. E os textos bíblicos, aqui tem já um pouco das contas, né? Os textos bíblicos para os domingos são cerca de 22%, aqui é 22% em número de versículos, tá? Os evangelhos do Novo Testamento, 11% são de epístolas, e só 1% das leituras de domingo são do Antigo Testamento, sem contar
salmo, porque os salmos estão distribuídos ao longo da liturgia toda. Certo? Aparentemente, isso não estava satisfazendo os anseios dos padres conciliares. Então, eles, na Sacrosanto Concilium, o que eles pedem? De modo geral. Então, eles pedem, no número 35, para se poder ver claramente que na liturgia o rito e a palavra estão intimamente unidos, achei que já dava para ver, mas enfim, seja mais abundante, variada e bem adaptada à leitura da Sagrada Escritura nas celebrações litúrgicas. Ok? No 51, prepare-se para os fiéis com maior abundância a mesa da Palavra de Deus. Abram-se mais largamente os tesouros da Bíblia, de modo que dentro de um período de tempo estabelecido, sejam lidas ao povo as partes mais importantes da Sagrada Escritura. Certo? Com base nisso, o que eles fizeram? Criaram um lecionário que é trianual para o domingo e bianual para a semana. Então tem, eu vou entrar depois, mas tem o ano A, B e C. No ano A você lê Marcos, no ano B Mateus, depois Lucas, ou o contrário. João é lido nas festas. E para a semana, então nós estamos no ano A, caso alguém queira saber, no ano que vem é ano B, então vai ter preponderância desses evangelhos, tá? Nas leituras dominicais. Durante a semana são 2, para anos ímpares e anos pares. Né? Então, enfim, quando a Sacrosanto Concílio pede um período de tempo estabelecido, foi essa a ideia que eles tiveram. Criar um ciclo trienal para domingos e bienal durante a semana. Nos domingos eles adicionaram mais uma leitura, então tem primeira leitura e segunda leitura, normalmente a primeira leitura Antigo Testamento e a segunda Novo Testamento. Para as festas e ritos, matrimônio, batismo, tem uma miríade de opções, então tem lá o texto que se recomenda e às vezes 10, 15, 20 outras opções de textos. Né? No matrimônio isso é bastante notório, mas eu vou comentar depois. O lecionário não foi criado a partir do lecionário que existia. Então, não se pegou o lecionário e falou, bom, vamos melhorar isso daqui. Não, esquece isso, vamos começar do zero. E aí, vê-se que aquilo é um trabalho que envolveu muita gente, porque é impossível que tenha se criado aquilo em 5 anos, de modo coerente, mantendo isso com poucas pessoas, né? Então, de fato, se vê que ali tiveram muitos grupos, cada um responsável por algum... então, alguém fica responsável pelas festas de Nossa Senhora, alguém fica responsável pelo ano A, alguém fica responsável pelo ano B, alguém fica responsável em ver as correspondências entre ano A e B, alguém faz as festas com São João, porque, de fato, eu até tem os PDFs na internet da tradução em português. Parece que assim, aquela sala que você abre uma porta, entra, dentro tem mais 10 salas, então, mais 10 portas. Então tem lá, lecionário, ano A, você clica, aí aparece. Dos domingos, do tempo comum, do tempo do Advento, do tempo da Páscoa, das Virgens, do Santoral. Aí você clica, aí tem da Páscoa, abre um PDF, todas as opções, sei lá, 200 páginas. Vai o tempo do Advento, 300 páginas. Tempo comum, 1000 páginas. Porque dos ritos, do matrimônio, do batismo, é muita coisa que eles compilaram. De fato, é muita, muita coisa. Por isso que eu digo até que não existe ainda um grande estudo sobre isso. Tem um rapaz que foi a minha fonte principal aqui, porque eu juntei. Agora eu não lembro se ele é inglês ou americano. Ele chama Matthew Hazel. E ele fez um trabalho o trabalho dele ainda é um índice, são tabelas. Ele não se aprofundou ainda muito em conteúdo do que está escrito, mas o que ele fez basicamente foi, cada linha dessa tabela dele é um versículo da Bíblia, e cada coluna é onde esse versículo aparece. Se aparece no lecionário antigo, e se aparece no lecionário novo, aonde. Então, você bate o olho nessa tabela, não tem aqui, mas ele vende como um livro, na verdade, isso. De fato, você vai passando na primeira coluna, onde está o lecionário antigo, ela está em branco, aí tem uma leitura e tem outra. No lecionário novo, cada linha aparece em uma coluna. Então,
qual era o objetivo aqui? Era se fazer ler a Bíblia toda, né? Eles queriam que os católicos na missa, fossem indo em todas as missas, pudessem ler a Bíblia no final de um ciclo de 3 anos indo todo domingo, 2 anos indo durante a semana. E se vê pelos versículos que estão, né, alguém contabilizou, isso não foi atingido. Não tem a Bíblia toda. Esse é um dos mitos que existem. O lecionário novo é muito bom, porque indo na missa todo domingo, você acaba lendo a Bíblia toda. Não é verdade. E nós vamos ver o que, né? E uma coisa também, não foram feitas só inclusões, né? Eles não se basearam no lecionário antigo, mas eles não só... Mas claro que muita coisa do que está lá está no novo, né? Não tem como não ter a Paixão de Nosso Senhor nos 2 lecionários, ou o Natal, ou a Anunciação, enfim, tem. Então, de certa forma, e na mesma época do ano, na missa da Anunciação, se lê o Evangelho da Anunciação. Só que não são, então, com base no lecionário antigo, não são só adições que eles fizeram. Porque as adições eram esperadas. Você triplicou a quantidade de possibilidades de leituras no domingo. Na verdade, e adicionou mais uma leitura. Então, é vezes 3 e mais 1/3. Você duplicou a quantidade de leituras possíveis para durante a semana. Era esperado que você adicionasse coisas. O que chama a atenção são as exclusões. São as coisas que estavam antes e não estão mais. Seja porque foram, de fato, cortadas ou seja porque foram ignoradas. E não são só assim as modificações. Não são só exclusões ou adições. Tem também redistribuições. Então, textos que apareciam sempre no domingo, eles continuam aparecendo, mas numa quinta-feira do tempo comum, qualquer. Né? A perícope, né? Ou seja, aquele trecho do Evangelho, ele está lá, ele continua, mas tiraram 1 ou 2 versículos ali do meio. Né? Em tese, não prejudicando o entendimento geral, mas por que 1 ou 2 versículos foram retirados ali do meio? Né? Outra coisa interessante, né, eles tem bastante leitura dos Atos dos Apóstolos no lecionário novo, mas não tem, pulado, eu vou entrar em vários exemplos práticos, mas dando um já para ficar claro como é que foram essas mudanças. Em Atos, no capítulo 5, tem Ananias e Safira, né, são mortos por mentira e fraude. Isso é pulado, não tem. Então, assim, tem o objetivo de se ler praticamente os Atos dos Apóstolos inteiros, mas esse pedaço não tem. É praticamente o único pedaço em que acontece alguma coisa que não está no lecionário novo. Acho que, de certa forma, até diz um pouco, né? Então, o que eu coloquei aqui aqui, ano A é Mateus, B é Marcos e C é Lucas. Anos 1 e 2 para durante a semana. Então, aqui, 52 domingos, com 3 leituras, com 3 livros. E, grosso modo, 52 dias de semana, com 2 leituras, com 2 livros. Dão 1.710 espaços de leitura, digamos assim. Fazendo a conta nesse mesmo molde, no lecionário tradicional são 730, praticamente um terço a mais, né? Sem considerar o santoral, os ritos, etc. Só comparando a leitura da missa pura e simples. Então, tem claramente uma filosofia aí de quanto mais melhor, né? Então, vamos botar a Sagrada Escritura para o pessoal ler. E as consequências estão aí desse experimento, 50 anos depois. O povo católico é especialista em Bíblia, né? Pode dar Antigo Testamento, que ele já acha o que aquele trecho está prefigurando, né, no Novo Testamento, sabe quais são todas as cartas de São Paulo, enfim. Acho que talvez não tenha funcionado, né? Uma certa mentalidade, né, um sabor protestantizado de que tem que ler a Bíblia, colocando para trás, deixando em segundo plano a vida dos santos e o sacrifício em si da missa, mas dando Bíblia para as pessoas lerem. A Sagrada Escritura em português, para eles entenderem. E ninguém entende nada, né? Quem daqui já foi em Missa Nova por um tempo, deve ter na memória algum senhorzinho ou senhorinha lendo aquele texto do Antigo Testamento
com aqueles nomes difíceis de entender, e com a entonação errada, e o padre nem sabe relacionar aquilo com o que está dizendo na segunda leitura no Evangelho, às vezes não por falta de conhecimento dele, mas porque às vezes nem tem mesmo relação, porque aquilo é uma coxa de retalhos tão grande. Fica uma leitura pela leitura. Então, introduziu o vernáculo e aumentou a quantidade de leitura da Sagrada Escritura na missa, e o resultado, na melhor das hipóteses, foi o mesmo. Na melhor das hipóteses, não melhorou, né? Porque eu não sei como era 50 anos atrás, mas hoje não se vê. O católico continua sendo conhecido por não ler a Bíblia, né? O protestante usa isso para atacar o católico. Vocês nem leem a Bíblia. Quando falarem isso, vocês falam, não, no lecionário novo a gente lê 48% da Bíblia. Se eu for em todas as missas todos os dias. Não dá, né? Então aqui no novo lecionário, desconsiderando os salmos também, é isso, o Antigo Testamento se lê 14%, se considerar só as leituras de domingo, 4%. No Novo Testamento, se lê 72% dos versículos, mas se você só for à missa aos domingos, 41%. Então, no total, o lecionário novo, que pretende ler a Bíblia inteira, lê 28% da Bíblia, menos de um terço, né? Em termos de números de versículo e sem considerar os salmos, para ficar em igualdade de comparação um com o outro. Se você for só de domingo, 13%. Né? Então, assim, um esforço hercúleo, livros, uma pilha assim de livro, leu 28%, também não é que leu a Bíblia inteira, né? Aqui eu coloquei no antigo lecionário, se lê 3,3% do Antigo Testamento, 29% do Novo e 9,5% da Bíblia. E aqui entre parênteses é se for só de domingo, né? Se for só de domingo, 5% da Bíblia, sendo 17% do Novo Testamento e 1% do Antigo. Então tem pouco Antigo Testamento mesmo. Agora o ponto aqui, uma analogia que eu vi muito boa é a seguinte, né? Então, suponhamos que há 100 anos atrás, você é um professor da cátedra de literatura inglesa lá na Universidade de Oxford e o reitor pede para você, olha, está fazendo não sei quantos anos da morte de Shakespeare e nós aqui vamos então publicar um livro contendo o essencial de Shakespeare. Não vamos republicar as peças dele. Vamos fazer um livro que o objetivo é que as pessoas, lendo esse livro, entendam quem é Shakespeare, o que Shakespeare fez, o que Shakespeare escreveu. Então, você, professor, né, que conhece bastante de literatura, vai atrás das peças de Shakespeare e você vai colocar lá os principais diálogos, todas as principais peças dele, as grandes tragédias, as comédias, os romances, os pontos altos das histórias que ele contava, está tudo lá, em um livro só. Enxuga, tira o de fato o que talvez seja repetido ou acessório e deixa lá só o essencial. Quem lê aquele livro vai entender o que é Shakespeare. Passou-se 100 anos, tem um novo reitor, bastante descolado lá em Oxford, e ele fala, olha, nós vamos reeditar, porque agora fez mais 100 anos que o Shakespeare morreu, só que eu estava lendo aquele livro que a gente tem dele aqui, e é muito pequeno, tem pouca coisa lá, o pessoal não conhece. Fora que tem uma violência lá que não dá. Tem umas tragédias, umas coisas assim absurdas, um palavreado. Então, olha, você faz, mas eu quero todas as peças deles lá, quero todas as histórias contadas, mas você tira essas partes aí. Eu não quero saber de tragédia, de gente morrendo, de assassinato, de traição. Isso não pode ter nos nossos livros novos. Eu vou lá e edito um catatal desse tamanho, com tudo possível, mas sem essas partes. Com qual dos dois livros eu vou saber melhor o que é Shakespeare? Se num dos livros eu tirei todas as tragédias, assassinatos e traições. Ele pode ser muito maior, eu posso ler muito mais coisa nele, mas eu não peguei a essência, né? Eu li mais, eu não li melhor. Eu li diferente, eu li e eu estou com uma impressão talvez até errada do que era Shakespeare, né? Então, assim, não se reformou o lecionário antigo, se fez um novo lecionário com outro objetivo. Tá? O que mais aqui? Isso é o que foi feito, então, né? Por
por que eu digo que é um novo lecionário? Dos evangelhos que estão no nosso missalzinho cotidiano, pequenininho. 9,6% deles, 10% deles foram eliminados. Não estão em lugar nenhum mais. Não são lidos por quem frequenta a missa nova, pode todos os dias, não vai ter. Foram mantidos em algum domingo, 44%. Foram usados mais em algum dia da semana, não no domingo, 49% deles. E eliminados ou não usados em nenhuma missa dominical, quase 60% deles. Então, todos os evangelhos, que se a gente for aqui às missas dominicais, a gente vai ler ao longo de um ano, 60% deles não estão em lugar nenhum do novo lecionário. Tá? 60%. Então, a cada 10 semanas, tem 6 ali que tem um evangelho que você leu que não é lido por quem usou o novo lecionário. E aí fica a pergunta, existe uma continuidade, então? Porque na Sacrosanto Concílio eles falam, finalmente, não se introduzam inovações a não ser que uma utilidade autêntica e certa da Igreja o exija, e com a preocupação de que as novas formas, como que surjam a partir das já existentes. Você pega uma árvore e poda 60% dela. O que sobra, esses 40%, a partir delas vai fazer outra árvore. Não sei se tem uma continuidade aí, né? Aqui, mais para consulta, nem pretendo entrar nesses números, mas para vocês verem que tem gente que tem tempo, né, na verdade. Porque eles foram por grupo a grupo do Antigo e do Novo Testamento. Aqui NAB é nova versão britânica, é a tradução que eles usaram para fazer as contas, né? Então, quantos capítulos e quantos versículos tem cada bloco do Antigo Testamento e como eles, em que quantidade eles aparecem. Aqui de destaque, só que eu acho interessante, é como o lecionário antigo, ele pega bastante, quando ele fala de Antigo Testamento, que é bem pouco mesmo, são dois, a maioria é dos profetas menores e do Pentateuco. E no lecionário novo, eles vai pegando para domingo e festas grandes, eles pegam bastante mais dos profetas maiores e olham também para os outros livros, né? Livros históricos, livros da sabedoria, etc. E no novo, também aqui a preponderância das cartas de Paulo, no lecionário antigo, ele segue aqui, ganha até uma certa relevância no lecionário novo, mas é interessante que entra o Apocalipse aqui e os Atos, né, que eu tinha comentado, que eles têm bastante ênfase nos Atos dos Apóstolos. Aqui na leitura semanal, né, quase a semana toda. Enfim, essa tabela é mais para quem tiver curiosidade, pegar o arquivo depois. Então, aquilo que eu havia comentado, né, foi reordenações, reduções, edições dos versículos, desenfatizações ou omissões. Então, não tem só mudanças aditivas, mas também subtrativas. E agora entrando em casos específicos. De Antigo Testamento tem um slide só, vai assustar um pouco, mas é interessante mesmo assim. Tá? Então, o que estava no Antigo, já tem pouco Antigo Testamento no lecionário antigo. O que foi tirado? Ou seja, tem pouco. Você amplia o seu espectro de possibilidades para, no mínimo, o triplo aos domingos e o dobro durante a semana. Você espera que aquilo lá seja mantido, né? Está lá já, sobreviveu por 1500 anos, por que não? Bom, isso aqui foi retirado. Então, a negação de Jacó, a bênção de Esaú e a bênção dele a José, a promessa do Senhor de destruir as nações pagãs com a entrada de Israel na terra prometida, as palavras introdutórias de Moisés ao seu cântico, que nós lemos na Vigília Pascal, foi retirada do lecionário novo. O rei Salomão julgando 2 prostitutas, eles tiraram. O louvor de Judite, o milagre de Eliseu e o óleo para a viúva, o louvor de Judite a Deus pela derrota dos inimigos, os elogios da Santa Mulher em Provérbios. Esse louvor de Judite é lido nas missas de Nossa Senhora, em 3 ou 4 missas de Nossa Senhora. Não é lido nenhuma vez no lecionário novo. A profecia de Isaías, de que o Egito vai ser convertido e curado por Nosso Senhor. A oração de Jeremias para que ele curasse enquanto destruía os que o abandonaram. A visão de Ezequiel
de 4 criaturas viventes com 4 faces, ou seja, de um homem, um leão, um boi e uma águia. Ou seja, a visão de Ezequiel dos 4 evangelistas, né, a profecia, não tem. As orações de Daniel, a aparição do arcanjo Gabriel, logo depois, porque no calendário novo, a missa dos arcanjos foi condensada em uma só. Nós temos São Gabriel, São Rafael e São Miguel. No calendário novo são os anjos. Né? No dia 29 de setembro, pegou o dia de São Miguel. Então, a leitura do anjo Gabriel aparecendo fica meio sobrando, porque não dá para encaixar a leitura dos 3 arcanjos aparecendo, porque teria que ler Tobias, aí teria que ler Gabriel aqui, aí Gabriel na Anunciação, aí Miguel tem no Gênesis, mas tem no Apocalipse também, aí tira do Gabriel, aí, não precisa. A história de Daniel na cova dos leões, não tem. E a oração que Neemias oferece o sacrifício em Macabeus. Sabem quem também tirou versículos de Macabeus, né, da leitura? Lutero. Não parece ser um livro muito querido. Aqui entrando em alguns outros casos específicos, esse é o mais notório. Esse é de longe, se eu tivesse que escolher um exemplo para dar do que não está no Novo Lecionário, seria isso daqui, porque é simbólico. Né? Os versículos da primeira carta aos Coríntios que dizem: todo aquele que comer desse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado quanto ao delito contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo cada um, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor de qualquer outro alimento. Nós lemos na Quinta-feira Santa, na missa na Cena Domini, no Corpus Christi. No Corpus Christi tem a leitura e é a antífona da comunhão, e nas missas votivas da Eucaristia é a antífona também. Então não está no lecionário, mas está na missa. Então, pelo menos 3 vezes no ano, porque, tudo bem, Quinta-feira Santa não é preceito, mas supõe que todos vão, e na missa de Corpus Christi. É lido e aí são 3 vezes no ano, né? 3 vezes no ano. Porque ainda que tivesse em uma leitura do lecionário novo, você leria uma vez a cada 3 anos. Né? Então, se lê todo ano, 3 vezes você escuta. Se você comungar em pecado mortal, comete outro pecado mortal, está se condenando ao inferno. No lecionário novo, esses 3 versículos não são lidos nenhuma vez. 0. Nenhuma vez. Então, você pode encontrar uma senhorinha de banco de igreja que vai há 50 anos na missa e lê esses 3 versículos para ela, você corre o risco de ela falar que não fazia ideia que isso existia, porque isso não é lido na missa. Né? Por quê? Por que não é lido na missa? Isso. Outro caso reluzente de ausência, que não é nem ausência, mas falta de uma presença significativa, são as bodas de Caná. Nós vemos a boda de Caná no Evangelho pelo menos uma vez por ano, no segundo domingo depois da Epifania. No lecionário novo, aquilo que eu comentei, só tem no segundo domingo do tempo comum do ano C. Então você vai ler as bodas de Caná uma vez a cada 3 anos. Mas é só uma passagem. Bom, mas a ideia não era ler tudo e fazer as pessoas conhecerem mais a Bíblia, as histórias, né, da vida de Nosso Senhor, etc. As bodas de Caná são o fim da infância, digamos, de Nosso Senhor, né? O começo da vida pública dele, né? Depois do batismo, é um milagre, a hora que ele se revela, que ele diz que é a hora dele, e a gente, quem usa o lecionário novo, vai se lembrar que isso acontece uma vez a cada 3 anos. Né? Lembrando que ainda, no lecionário antigo, o objetivo nem é que as pessoas conheçam essa história, é rezar. No lecionário novo, eles que falaram que eles querem ensinar todo mundo. E uma passagem dessa aparece uma vez a cada 3 anos. Foi eles que disseram, ninguém obrigou. Outro muito interessante é essa passagem aqui de Esdras. No lecionário novo, ela está na terça-feira da 25ª semana do tempo comum, do ano 1. Então também não é que tem uma posição de muito destaque, assim. Mas uma coisa que chama bastante atenção. O que está acontecendo aqui? O rei Dario,
emitiu uma ordem lá para os oficiais, e ele diz aqui, no versículo 9, ele fala sobre o sacrifício. Então ele fala: se necessário for, deixe também bezerros e cordeiros e cabritos para holocaustos ao Deus do céu, trigo, sal, vinho e óleo, de acordo com o costume dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Sejam dados dia após dia, para que não haja queixa em coisa alguma, e que ofereçam oblações ao Deus do céu e orem pela vida do rei e de seus filhos. E eu fiz um decreto, que se qualquer um alterar esse mandamento, uma viga seja tirada de sua casa e colocada, e ele seja pregado nela, e sua casa seja confiscada. Isso está nesse trecho aqui que vai... Eu botei de 7, na leitura vai até o versículo 20, para ficar no slide aqui, a parte que importa eu botei só até o 13, mas o 9 não está. Eles cortaram. Não tem 9. É do 7 ao 8, e depois pulou para o 12. Essa parte aqui, que ele manda fazer o sacrifício e diz o que vai acontecer com quem não fizer o sacrifício direito, não é lido. É pulado. Vai do 7, o 8, pula para o 12, só o B, né? E aí vai para o 14, pula o 13 também, e segue a leitura. Então, veja, não é que a página do livro do Esdras estava colada a hora que eles foram escolher e esqueceram de pôr o Esdras no lecionário. Eles leram e falaram: não, esse versículo não. Esse versículo que fala o jeito que se tem que fazer o sacrifício e o que vai acontecer com quem não fizer o sacrifício direito, eu prefiro que não esteja no lecionário. Foi uma decisão. Né? Aí agora aqui, diversas outras passagens, e aí a tônica é meio essa. Toda passagem que for difícil ou de explicar, ou muito bruta, ou moralmente complicada ao homem moderno, sobretudo muito veementemente a questão dos pecados contra o sexto mandamento, são ou cortados ou suavizados. Não aparece. Essa é a tônica da seleção dos textos. Tá? Então, aqui, por exemplo, nessa primeira ao Coríntios, que está no 9º domingo depois do Pentecostes, o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para se divertir. Não nos entreguemos à devassidão, como alguns deles se entregaram e morreram num dia 23 mil. Não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram e foram mortos pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo anjo exterminador. Ora, todas essas coisas lhe aconteciam em figura e foram escritas para a advertência de nós, para quem o fim dos séculos chegou. Aquele, pois, que crê estar de pé, veja, não caia no pecado. Ainda não vos surpreendeu nenhuma tentação que ultrapasse a medida humana. Deus, que é fiel, não permitirá que sejais tentados, além do que podem as vossas forças. Em caso de tentação, dar-vos-á os meios de lhe resistir. Então, isso foi para é lido uma vez a cada 3 anos também. Tá? E é isso. Outro trecho. Esse aqui fala um pouco de castidade também, é lido nas missas de Santa Inês, Santa Marta, Santa Lúcia e no comum das virgens não mártires. No lecionário novo, no comum dos santos é a 4ª opção. Tá? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado aquele que a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem Deus recomenda. Quisera Deus que você pudesse suportar um pouco da minha loucura, mas suporte-me, pois tenho ciúme de vocês como ciúme de Deus, pois eu desposei com o marido para poder apresentá-la como uma virgem casta a Cristo. Apocalipse, isso aqui está a leitura da festa dos santos inocentes, no lecionário antigo. Então, tem aqui, ele diz o que acontece, né? Ouviu uma voz do céu, como o rumor de muitas águas, estrondo de um grande trovão. A voz que eu ouvi era como de tocadores de cítara, que tocavam as suas cítaras. Cantam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia cantar esse cântico, senão aqueles 144 mil que foram resgatados à terra. Aí atenção para esse versículo. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou mentira, estão sem mácula diante do trono de Deus. No lecionário novo,
você lê a mesma leitura sem o versículo 4. Pula. Muito. É demais para o homem moderno. Imagina se o padre tiver que explicar isso na homilia, né? Outra aqui, em Efésios. Aqui também ele fala, esse verso, conhecido, famoso, né? As tias, as avós, né? Às vezes falam até no dia a dia. Se vos irardes, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Não vá dormir irado. Isso a gente lê no 19º domingo após Pentecostes e no Lecionário Novo, esse verso não tem. Ele é tirado. Então. Romanos 12, esse é um que foi inteiro eliminado. A ninguém retribuindo o mal com o mal, provendo coisas boas não apenas aos olhos de Deus, mas também aos olhos de todos os homens. Se for possível, tanto quanto está em você, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis, meus queridos e amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Pois fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Então, essa inclusive é a leitura de amanhã. Né? Não, amanhã é o terceiro da Páscoa, né? Não, aqui é da Epifania. Acho que o que chamou a atenção aqui foi Deus falando que não precisa se vingar, eu me vingo. Mas se todo mundo vai se salvar, Deus vai se vingar de quem? Né? Então, tira, corta, não tem. Outra aqui de Tessalonicenses. Essa daqui, ela é meio complicada de ter por causa do diálogo interreligioso. Né? Como que você vai explicar isso? Pois nós, vós, irmãos, vos tornastes seguidores das igrejas de Deus que estão na Judéia em Cristo Jesus. Pois também vós sofrestes vossas próprias nações, o mesmo que eles sofreram dos judeus, os quais mataram o Senhor Jesus e os profetas, e nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, proibindo-nos de falar aos gentios para que se salvem, a fim de culpá-los sempre, porque a ira de Deus veio sobre eles até o fim. Demais, né? Melhor não. Aqui é a mesma, né? Outro, esse aqui nós lemos no sábado da Páscoa, sábado em Albis, né? Não da vigília. Por isso diz a Escritura, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e aquele que nele crer não será confundido. Para vós, pois, que credes, ele é honra, mas para os que não credes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que tropeçam na palavra, nem creem aos que também estão postos. Ou seja, não vamos dizer que Nosso Senhor é escândalo para os que não creem. Nós lemos isso na oitava da Páscoa. Não é lido em lugar nenhum no Lecionário Novo. Aqui também duas passagens não existem no Lecionário Novo. Se o nosso Evangelho também está oculto para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, contrário às falsas religiões. Aqui uma de Pedro. Pois o tempo é que esse julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro a nós, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salvará, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, recomendem suas almas em boas ações ao fiel Criador. Então, esse é do comum dos bispos mártires, que ele diz, né, nossa, mas se nem o justo vai conseguir se salvar muito bem, que dirá os outros, né? Não dá para dizer isso, né? Outras passagens, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, é o Mateus 20. Devemos operar nossa salvação com temor e tremor. Está no domingo da Septuagésima, o início da preparação para a Quaresma, da preparação para a Páscoa. Vem uma admoestação da leitura para a gente. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Cuida da sua salvação. Não tem. Primeiro que não tem Septuagésima, né? Vai para a Quaresma direto, no novo calendário, e esse pedaço sem chance. Aqui está 914, mas é 9 ao 14, né? Claro. Não se deixe levar por várias estranhas doutrinas, pois não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Isso está na festa de São Nicolau, dia 6 de dezembro. No Lecionário Novo é uma das opções para a festa de dedicação de altar.
um padre muito fiel deve ter participado de 2 missas de dedicação de altar na vida, né? E aqui São Nicolau, um santo grande, né, da igreja, todo 6 de dezembro, é reforçado aos fiéis: não se deixe levar por estranhas doutrinas, pois temos uma cidade permanente. Como? Tem o Papai Noel, pois é. E na missa de São Nicolau, acabei nem trazendo, mas na oração da coleta também dele, aí não está aqui, não vou saber com precisão, mas me arriscando a errar aqui, na coleta da missa tradicional de São Nicolau, se reforça a quantidade de milagres que ele fez. Então tem na oração da coleta, pelos muitos milagres que teu filho Nicolau, não sei o quê. Na coleta da missa nova de São Nicolau é exatamente igual, menos a parte dos milagres. Não tem, cortado. Não vai falar de milagre aqui. Pula. Também na missa de São Felipe Neri, também não é do lecionário em si, mas tem um pouco a ver com o tema. São Felipe Neri passa por um Pentecostes, né, na vida dele. Ele recebe uma bola de fogo que entra pela boca dele e inflama o coração dele. E aí, se eu não me engano, é a oração da comunhão, ou pós-comunhão, não vou saber agora, é uma passagem da Sagrada Escritura, não do Pentecostes em si, mas do Antigo Testamento, em que algum profeta, não vou lembrar exatamente, se eu tivesse colocado aqui até ia ser bom, que recebe também uma bola de fogo. Então, fazendo a oração, né, na missa, você percebe o paralelo entre a Sagrada Escritura e os santos. E começa em todas as missas, né, isso ao longo do tempo, começa a fazer sentido para o fiel que os santos são o Evangelho vivo. Os santos são aquilo em que nós devemos nos espelhar, nos mirar, e eles que viveram a Sagrada Escritura, viveram a Palavra de Deus. Né, e esses paralelos ajudam. Na missa, no lecionário novo, né, no próprio da missa de São Felipe Neri, não tem isso, não tem. É uma oração genérica qualquer, para um doutor. Tem outros exemplos, né? Acho que o Takassi na aula dele fala da missa de Santa Teresinha, que todo o próprio da missa de Santa Teresinha fala da humildade, da pequenez, da caridade. E no próprio Novo, parece que eles deram, né, pesquisar, né, um Ctrl+F na Bíblia ali. Pesquisa aí pequeno. E tem lá, né, a coleta é alguma coisa assim, vós que sois pequenos, não tem relação. Né? E antes era perfeito. Né? Já existia um próprio muito bom para a missa de Santa Teresinha. Foi descartado, foi editado e não ficou bom, simplesmente. O trabalho não ficou bom. E não foi revisto, né? Porque é impossível que alguém revisse aquilo tudo. Então, passou. Né? Esse Evangelho de João, algumas passagens do Evangelho de João, assim, é um capítulo à parte, né? O mais retalhado, digamos assim. Então, essa passagem do Evangelho de João, que nós lemos na segunda-feira da Paixão, foi completamente excluído. É um evangelho que fala um pouco contra os judeus. Né? Aqui, estou indo para não tomar muito tempo. Né? Aqui também, no domingo da Paixão, excluído. Qual de vós me arguirá de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não me credes? O que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: não dizemos nós com razão que tu és um samaritano e que tens um demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, mas honro meu Pai, a mim desonrastes. Não tem essa passagem dos judeus desonrando Nosso Senhor, excluído. Sábado da Paixão, quando ele, depois de ressuscitar Lázaro, né? Lázaro do sepulcro ressuscitou dos mortos, dava testemunho dele. Por isso ele saiu ao encontro à multidão, porque ouviram dizer que tinha feito este milagre. Então os fariseus disseram entre si: vedes que nada aproveitais, eis que todos correm atrás dele. Aqui também, bastante representativo, o mandato de Nosso Senhor para São João e para Nossa Senhora. Então, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. No lecionário antigo, nós lemos essa passagem, que provavelmente muitos aqui devem saber de cor. Na missa das 7 dores de Nossa Senhora, tanto no 16 de setembro, quanto na sexta após o domingo da Paixão, na missa do Imaculado Coração, no comum de Nossa Senhora aos sábados, é o 4º formulário, mas está lá,
Festas em lugares particulares, por exemplo, Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, né? Alguns títulos de Nossa Senhora têm essa leitura, e na Sexta-feira Santa, né? Na Paixão. No Novo Lecionário, ele está na Sexta-feira Santa. Qualquer outra missa de Nossa Senhora não tem. Não tem nenhuma missa para Nossa Senhora essa obrigação de se ler que Nossa Senhora entregou Nossa Senhora como mãe para nós. Então, é uma dos usos opcionais enterrados em inúmeras opções. E quando eu falo inúmeras, é isso. Ó. 19º Evangelho, opção de Evangelho para missas dos defuntos. Ou 12ª opção para o comum da Virgem Maria. Não vai ser usado nunca. Né? Aqui, as redistribuições, ou seja, passagens que estavam num domingo e foram jogadas por alguma semana. Então, aqui, no domingo da 60ª, tem o domingo da 70ª, 60ª, 50ª e começa a Quaresma. Então, são 3 domingos bastante importantes para nós, né, de preparação. Ele foi dividido em algumas leituras e está espalhado em missas durante a semana. Né? Então, tá lá. Friamente, não foi retirado, a rigor, mas foi escondido, né? Varrido debaixo do tapete. Aqui outra redistribuição, então, de São Pedro: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, a quem resistir, fortes na fé. 3º domingo após Pentecostes. Sim, aí sim é amanhã. Né? Não, Pentecostes não. Vai ter um que é amanhã, vou chegar nele. Por isso que eu estou toda hora falando que é um que é amanhã. Tem um que é amanhã. No Lecionário Novo só lê no dia de São Marcos. Provavelmente porque tem leão, né? Você procura leão. Achei uma parte que tem leão. Eu vou pôr leão porque... Eu só falei que tem leão. Eu não disse que quer dizer nada. Essa Lucas 10, né? É o Mite Domini aqui. Grande é a messe, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao dono da messe, que mande operários para a sua messe. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. Que, além de ser uma passagem muito, muito bonita, é uma passagem que recorda ao povo para rezar pelos sacerdotes, pelas vocações. No Lecionário Antigo, nós lemos nada menos do que 6 de fevereiro, 25 de abril, 28 de abril, 28 de maio, 7 de julho, 19 de julho, 31 de julho, 2 de agosto, 9 de outubro, 18 de outubro. Em alguns lugares, 26 de novembro, 11 vezes. No Lecionário Novo, na quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, uma vez a cada 2 anos. Tem a leitura que nos instiga a rezar pelas vocações e pelos sacerdotes. Teriam inúmeras outras passagens, né? Acho que ninguém nem compilou ainda quais são todas elas e talvez ninguém tenha ainda categorizado cada uma dessas alterações, né, em redistribuição, em corte, isso aqui é uma passagem difícil moralmente ou isso aqui é uma passagem difícil porque fala contra outras religiões. Então, essa categorização não achei, pelo menos, não vi ninguém que tenha feito, porque é muita coisa mesmo para se olhar. Então, aqui não é exaustivo, tá? São exemplos, são alguns que chamam a atenção. Talvez tenha até alguns mais escandalosos que passaram e não estão aqui. Como bônus, o ofício, né? Que não chama mais ofício, é a liturgia das horas. Então, os padres e os religiosos tinham que ler os 150 salmos, tem, né, que ler 150 salmos. Vocês leem? Os padres só, né? Depende, os religiosos só se tiver na regra de alguma ordem específica, imagino. Mas os padres leem os 150 uma vez por semana, certo? A cada semana os 150. Só que é muita coisa. Então, agora é uma vez a cada 4 semanas, no ofício das horas, porque senão fica muito salmo, não dá nem para entender. E como é muito salmo, 150 é muito, né? Davi estava muito inspirado, tem alguns que cortou. Não estão. Então, o saltério, que é para ler os 150 salmos, não tem 3 salmos. Eu ia até colocar aqui, mas aí eu acho que vai ficar muito grande, talvez vocês anotem e pesquisem, mas Salmos 57, 58, 82, 83, 108 e 109 não estão na liturgia das horas. Não estão. Não é lido. Tá? Então é o saltério de 147 salmos. Outros 3, os 77, 78, 104, 105, 105, 106, só no tempo do Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. Nos outros tempos, não precisa. Tá? Então, no tempo que se convencionou, o tempo perâneo, né, tempo comum, são 143 salmos.
144 salmos, né? Tem 6 a menos. É bom, dá menos trabalho, né? Ufa. Porque aí também é bom, porque além do padre não ler esses salmos que são complicados de entender e complicados moralmente, sobra tempo para o padre fazer coisas mais importantes, porque deve ter coisa muito mais importante do que para um padre do que rezar, né? Alguns versos, além disso, dos 140 e poucos salmos que sobraram, tem alguns versos que também tirou, né? Não são só esses, tá? É uma lista enorme, são 21 salmos que foram mutilados, mas eu peguei alguns aqui aleatoriamente, né? Salmos 54 e 55. Desça sobre eles a morte, desçam vivos ao Sheol, pois o mal está em suas casas e em seus corações. Corta. Ele executará juízo entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Ele quebrará cabeças sobre a vasta terra. Davi estava nervoso esse dia, melhor não, tira. Que os ímpios caiam em suas próprias redes, enquanto eu escapei sozinho. Em teu amor leal, extermina os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, porque eu sou o teu servo. É violento, né? Não dá um padre ler isso, né? Coitado. Vai ficar abalado, né? Tira, corta. Então, tem vários outros, né? Depois, se alguém quiser a lista de todos que foram editados, isso alguém já listou. Tá? Então, era um pouco isso, né? Tem aqui o que eu falei, né? Inclusão e exclusão não esgota a questão, tem questões mais sutis, né? De como o texto é apresentado para os fiéis, como que os versículos foram escolhidos. Um outro exemplo aqui ao acaso é aquele trecho de Mateus, da lâmpada debaixo do alqueire, é lido no lecionário antigo em toda a missa de doutor, né? Sempre que for um doutor da igreja vai ter essa leitura. Isso vai acontecer, sei lá, quantos doutores tem? 18, né, se não me engano? Então, 14 ou 18, vai ser lido essa quantidade de vezes por ano, né? No lecionário moderno, essa passagem é lida 0 vezes. Nenhuma vez ela é lida. A candeia debaixo do alqueire, ninguém esconde, não é lido. Então aqui duas frases, né, de um cardeal de Chicago, se não me engano, que faleceu em 2015, ele estava comentando sobre a tradução dos livros para o inglês, mas é um comentário geral, assim, né? Sendo a liturgia, juntamente com a Sagrada Escritura, o primeiro veículo da tradição que nos une a Cristo, a perda da teologia da graça, a domesticação de Deus, a paráfrase que omitiu deliberadamente nuances de compreensão, a omissão deliberada de referências bíblicas no próprio texto litúrgico e etc., ou seja, não para por aí, deixou a igreja por 40 anos sem uma forma de culto que expressasse adequadamente a nossa fé. Tá? Esse não é o cardeal Ottaviani Batti, tá? Cardeal recente, né? Morreu há menos de 10 anos. E aqui o padre Secada, que escreveu aquele livro Obra de Mãos Humanas, ele fala bastante também eu não li o livro, mas eu sei que no livro tem, fala bastante sobre o novo lecionário. Lá pelas tantas ele diz: sob o pretexto de apresentar mais escrituras, os reformadores de fato apresentaram menos de sua mensagem real. Como resultado, os ensinamentos que desapareceram parecerão de pouca importância para o crente comum, se é que ele está ciente de que eles existiram. Então é isso que eu tinha preparado aqui. É isso? Vamos rezar? Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro.